Aqui no RH Academy a gente vai falar sobre universidades corporativas. Eu resolvi produzir esse conteúdo porque eu tenho percebido muitas dúvidas das pessoas falando, sobre universidades corporativas, confundindo na grande maioria das vezes a ideia, o raciocínio de uma universidade corporativa, confundindo com uma plataforma de cursos online. Então a pessoa acha que ela tem uma plataforma de cursos online e por isso ela tem uma universidade corporativa, e não é bem assim. E é por isso que eu resolvi produzir esse conteúdo, te ajudar aqui a entender um pouco melhor. Se é a sua primeira vez aqui, eu me chamo Alessandro, sou fundador do RH Academy, sou consultor em RH, e a ideia é te ajudar aqui com esses conteúdos relacionados à gestão de recursos humanos, gestão de pessoas e tudo que envolve esse universo, tá bem? Então a gente vai falar sobre muitas coisas, muitos conteúdos importantes, e é muito importante que você se inscreva no canal, ative as notificações e nos acompanhe em todas as redes sociais para não perder nada do que se passa aqui no RH Academy, tá bem? Mas olha só, quais são os tópicos para o nosso vídeo de hoje? Eu imaginei esse conteúdo aí com 5 grandes tópicos, tá? Então a gente vai entender e fazer uma introdução ao que é a universidade corporativa. Depois a gente vai entender um pouquinho melhor sobre qual é a importância estratégica das universidades corporativas. Depois a gente entra no que eu chamo de 6 blocos para a construção de uma universidade corporativa de sucesso. A gente vai entender isso num nível de detalhe um pouco maior. Por fim, o mais próximo do fim, nós vamos falar sobre alguns fatores de sucesso para essas universidades corporativas, o que contribui para que isso dê certo. E aí sim, por fim, o tópico número 5, quais são alguns desafios e oportunidades desse universo das universidades corporativas, tá bem? Então eu já adianto para você nesses primeiros minutos desse vídeo que é bem possível que pela complexidade do tema, pela abrangência do tema, esse conteúdo ele não vai ser um conteúdo tão simples, tá? E ele não vai ser um conteúdo tão simples não, melhor dizendo. Ele não vai ser conteúdo tão curto, tão breve. Então, a minha sugestão para você é que você pegue um lanchinho, pegue uma água, se sente num lugar confortável aí, para conseguir aproveitar tudo que tem aqui desse conteúdo. Lembrando que nós estamos tanto aqui no YouTube quanto no Spotify em áudio e vídeo, certo? Então, vamos lá para começar, o nosso conteúdo aqui desse vídeo. Olha só, quando a gente fala de universidade corporativa, eu quero trazer para você um exemplo que ele parece um exemplo muito besta, mas ele vai ajudar a entender muitas coisas daqui para frente, tá? O princípio está aqui nesse exemplo bem bestinha, tá? Então vamos lá. Olha só, imagine que a gente tem aí 2 tipos de frutas, tá? E uma das frutas é banana, são bananas, nós temos bananas de um lado e nós temos maçãs de outro lado, tá? A minha pergunta para você é uma pergunta de novo, uma pergunta bem besta, que é coisa que só pode sair da minha cabeça. Mas imagina assim, você pode chamar uma maçã de banana? Veja bem a pergunta, eu pedi se você pode chamar uma maçã de banana. E a resposta na prática é sim. Se você quiser, você pode chamar a maçã de banana. Só que, ao chamar uma maçã de banana, isso não garante que a maçã será uma banana, tá? Então, ou seja, você pode dar o nome que você quiser para aquilo que você quiser, tá? Você pode chamar uma plataforma de cursos online de universidade corporativa. Isso não significa que essa plataforma de cursos online será uma universidade corporativa na sua essência, nos seus conceitos, tá bem? Então eu usei esse exemplo meio besta aqui só para separar, para a gente começar a entender onde a gente vai pisar no nosso conteúdo, tá bem? E agora chegou a hora de responder, Alessandro, afinal de contas, o que é uma universidade corporativa? Então vamos entender passo a passo o conceito de universidades corporativas. Quando nós estamos falando de universidades corporativas, a gente fala de, entre aspas, entidades educacionais que foram criadas pelas próprias empresas para fornecer capacitação, para desenvolver, para fornecer aprendizado para os funcionários, para os colaboradores de maneira contínua, tá? Então esse é o primeiro ponto do que é uma universidade corporativa. Só que, diferente daquilo que é o tradicional, então vamos entender tradicional, centros de treinamento, tá? Que é a primeira engrenagemzinha, assim, o primeiro pontinho para a gente construir uma universidade corporativa é a gente ter um bom centro de treinamento. Diferente desses centros de treinamentos, a universidade corporativa ela tem um currículo personalizado, tá? O grande ponto aqui, e todos os esforços das universidades corporativas devem estar direcionados para que aquilo que é tratado, aquilo que é ensinado, aquilo que é produzido, aquilo que é capacitado na universidade corporativa esteja alinhado diretamente com as necessidades de desenvolvimento dos funcionários, dos colaboradores dentro da empresa e com os objetivos estratégicos da empresa, tá? Então isso é fundamental
que se tenha para que você tenha uma boa universidade corporativa. O grande benefício disso tudo, no meu ponto de vista, é que você vai garantir aí, entre aspas, uma força de trabalho, pessoas capacitadas, altamente qualificadas e engajadas por essa visão diretamente conectada com o que essas pessoas precisam para crescer e se desenvolver em suas carreiras e o que elas precisam fazer para que a organização atinja os seus objetivos estratégicos. Tá? Então, isso é o que compõe uma universidade corporativa. Agora, o que não é uma universidade corporativa? Bom, uma universidade corporativa não é uma instituição acadêmica tradicional. Uma faculdade, uma universidade, no termo tradicional que a gente conhece. Se você pesquisar universidade, você vai cair em sites de grandes universidades brasileiras ou grandes faculdades brasileiras. Uma universidade corporativa não é isso. Uma universidade corporativa, ela não está limitada a treinamento ou cursos focados para o desenvolvimento técnico das pessoas, ou seja, para a pessoa fazer bem uma atividade técnica. Por exemplo, instalar ar-condicionado, fazer manutenção de máquinas e motores. Isso são habilidades técnicas, tá? Ela não tem essa relação exclusiva apenas com essas habilidades. Uma universidade corporativa, elas não são exclusivas de grandes empresas. É óbvio que nos exemplos que a gente vai mostrar, a gente tende a utilizar exemplos de grandes empresas porque já são universidades corporativas que estão bem consolidadas e que já têm assim, o seu estudo de caso comprovado ao longo dos anos. Mas elas não são algo exclusivo de grandes empresas. Alessandro, quer dizer que funciona para pequena empresa? A minha sugestão é que, bom, ela funciona, mas a minha sugestão é que você não invista esforço nesse momento se você quiser criar uma universidade corporativa na sua pequena empresa. Porque no meu raciocínio, pequenas empresas têm outros desafios muito mais importantes do que investir recurso, tempo para construir uma universidade corporativa. Que tipo de desafios? Sei lá, tem que talvez validar o produto, tem que se estruturar e se estabelecer melhor no mercado, tem que tornar uma marca conhecida, tem que criar processos para ser mais eficiente e mais lucrativo. Então, todos esses problemas aí que eu acabei de listar, na minha cabeça fazem mais sentido para pequenas empresas. Então, vale a pena você investir essa energia na sua pequena empresa em melhorar a sua operação e capacitar, treinar as pessoas naquilo que é preciso. Então, a gente dá um passinho para trás. Foca no centro, num bom centro de treinamento, vamos chamar assim, né? Ou em boas práticas de treinamento, para que a sua pequena empresa seja mais próspera, né? Mais eficiente, mais lucrativa. E eu deixaria a universidade corporativa para um outro momento, quando você tiver uma estrutura maior. Tá? Então, só voltando aqui, elas não são exclusivas de grandes empresas, funcionam muito bem em médias empresas, muito bem em grandes empresas e muito bem, obviamente, em grandes corporações. Tá? Então, só para a gente separar e te ajudar a tomar boas decisões a partir desse conteúdo. E outra coisa que uma universidade corporativa não é e o que ela não faz é que ela não vai ofertar cursos de graduação tradicional. Por que eu estou trazendo isso aqui? Há uns 4 anos atrás, eu estava num projeto em que eu era o responsável por implementar uma universidade corporativa em uma empresa de mais ou menos 1.200 funcionários que tinha muitos negócios diferentes. Tá? Aqui na minha região, eu trabalho na região sul, então é bem comum que as empresas ou grandes cooperativas tenham fábrica de ração, comércio de insumos agrícolas, assistência técnica, farmácia veterinária, tenha supermercado, né? Uma série de negócios que são totalmente diferentes uns dos outros. E por serem totalmente diferentes uns dos outros, eles precisam ter uma necessidade muito específica de treinamento para que as pessoas performem muito bem dentro de cada negócio. Então eu não posso treinar uma pessoa que vai trabalhar lá no supermercado da mesma maneira e com o mesmo conteúdo que eu vou treinar uma pessoa que vai dar assistência técnica para grandes produtores de grãos aqui da região. Tá? Então esse é o ponto, assim, esse é o cenário. E no dia em questão, quando a gente apresentava o raciocínio, né, o racional da universidade corporativa, pelo termo universidade, um dos diretores me questionou do tipo, Alessandro, então quer dizer que a gente vai dar curso aqui para as pessoas se formarem e depois saírem aqui da cooperativa? Não, não é isso, tá? Por isso que eu coloquei aqui, não oferta graduação tradicional. Porque na cabeça, na dúvida, né, dessa pessoa que me questionou, ele achava que então a empresa teria que criar uma escola, por exemplo, de enfermagem, uma escola de fisioterapia, uma escola de direito para as pessoas estudarem lá dentro às custas da empresa e depois saírem para o mercado de trabalho. Não tem nada a ver com isso, tá? Eu entendo que o termo universidade gere essa confusão.
E é por isso que eu estou ajudando você a entender isso aqui de uma maneira melhor. Mas não é esse caso. Então, por isso que eu coloquei aqui, não oferta graduação tradicional. O que ela oferta? Ela oferta toda uma estrutura de capacitação conectada com aquilo que a empresa precisa. Então, uma grande empresa aí com 1.200 funcionários, 1.000 funcionários, 400 funcionários, 500 funcionários, ela vai precisar de bons técnicos para fazer as suas atividades, ela vai precisar capacitar novos gestores e sucessores para suportar o crescimento, ela vai precisar desenvolver práticas de atendimento, de retenção de pessoas, de capacitação. Ela vai precisar capacitar para valores e cultura, para que é basicamente do jeito que a empresa trabalha. Então, isso tudo está dentro do escopo da universidade corporativa. Ela não vai ofertar curso de fisioterapia, por exemplo, às pessoas, se a empresa é uma empresa de software. Não faz sentido, tá? Então, só para a gente limpar muito bem e deixar isso muito claro aqui, do que não é e o que não faz uma universidade corporativa, tá bem? Agora, seguindo aí, né, nos nossos exemplos, né, então o que é de fato uma universidade corporativa? Eu trouxe para você um exemplo bem legal, assim, eu acho que é um dos principais exemplos desse universo, é o mais fácil da gente encontrar material sobre também, que é a Universidade do Hambúrguer. A Universidade do Hambúrguer, ela fica em Oak Brook, Illinois, nos Estados Unidos, e ela é a universidade corporativa do McDonald's. Então, o McDonald's construiu essa estrutura, né? A estrutura que eu digo, o conceito, né? O raciocínio de aplicação da capacitação e também a estrutura física, porque aí está a imagem, né, dessa estrutura física, e é lá na Universidade do Hambúrguer onde eles promovem todas as capacitações para todas as pessoas que trabalham em todas as unidades do McDonald's. Então, está tudo centralizado nessa instituição. Então, agora faz sentido a gente entender que, faz sentido a gente ter esse raciocínio de universidade corporativa, que o McDonald's é gigante, tem em todo lugar do mundo. Tá? Então, e aí aqui a gente entra de novo naquele dilema, né? Serve para médias empresas, serve para grandes empresas, mas é muito mais fácil a gente achar conteúdos e estudos de caso de grandes corporações, como é o caso do McDonald's. Então, esse é um bom exemplo aí para você dar uma olhadinha, tá? E aqui é só mais uma imagem de um grupo de empresários brasileiros que foram visitar a Universidade do Hambúrguer lá nos Estados Unidos, e isso aconteceu no ano de 2020, né? E é um movimento aí que foi realizado pela Associação Brasileira de Franchise. Então essa aí, olha só, é uma sala de aula, um auditório com uma estrutura de, vamos chamar assim, de classe de aula, né? E a gente eles recebem lá, né? A gente não, eu não recebo, mas o pessoal recebe empresários, visitas técnicas, as próprias pessoas que vão lá se capacitar e aprender e se desenvolver mais, né? Para que as pessoas consigam performar melhor dentro da organização, tá bem? Então, universidade corporativa é mais ou menos isso aí, tá? Para a gente ter algumas imagens na nossa cabeça. E para a gente concluir essa etapa desse conteúdo, a gente vai falar então assim, ó, a universidade corporativa ela é uma evolução do pensamento voltado para treinamento e desenvolvimento de funcionários. Então, não é simplesmente treinar e desenvolver, é ter uma estrutura mais complexa, é um conceito, uma profundidade maior. Tá? São ferramentas estratégicas para conectar desenvolvimento de talentos com objetivos e metas da empresa. Então, é bem importante isso. Pensando, a minha empresa não tem um planejamento estratégico muito bem feito, bem consolidado ainda. Faz sentido a gente começar ou implementar uma universidade corporativa? Eu acho que faz para ajudar a estimular o desenvolvimento desse planejamento estratégico. Tá? Então, a gente vai começaríamos, né, a desenvolver alguns racionais para suportar pelo menos a estratégia de curto prazo da empresa. E com o tempo, tanto a estratégia da universidade corporativa quanto a estratégia da própria empresa vão ganhando maturidade a ponto que essas coisas se conectem totalmente. Então, é possível. Tá? Então, o que a gente precisa ter a serenidade, vamos chamar assim, é de que a gente vai começar a construir isso com um pé bem no chão, né? Um passo a passo que tem que respeitar as estruturas que a empresa já tem ou aquelas estruturas que ela está desenvolvendo ainda, nesse exemplo super simples, certo? Bom, bacana, entendemos aí muitas das coisas e agora chegou a hora de responder. Bom, qual é a importância de uma universidade corporativa? Então vamos lá, só para passar rapidinho aqui, né? A universidade corporativa é importante porque ela vai além do conceito tradicional, como já foi falado aqui, né? É uma peça-chave na estratégia de longo prazo de uma empresa. Então é bem importante. Ela tende a funcionar muito melhor se a empresa tiver já a cultura de planejamento estratégico e de execução desses planejamentos estratégicos. Tá? Ela serve para conectar desenvolvimento de pessoas com a estratégia da empresa, capacitar pessoas voltadas para inovação, para adaptabilidade e, no meu ponto de vista, atualmente, muito importante para
reforçar valores e reforçar a cultura da empresa. E aí eu estou trazendo uma referência acadêmica para você aqui que você pode printar e pesquisar. Sugiro muito que você leia esse artigo. Alessandro, mas o artigo está em inglês, assim, infelizmente, na minha concepção, assim, bons artigos sobre esse tema a gente tem encontrado em língua inglesa, tá? Então, sinto informar, mas tudo que você pode fazer é copia, cola no Google Tradutor, você vai ter acesso ao conteúdo aí na íntegra. Vale muito a pena você dar uma olhada nesse exemplo aqui, nesse estudo, tá bom? E aí agora a gente chegou na hora de, pô, Alessandro, muito bacana isso aqui, esse conteúdo denso, legal, ótimo, show de bola. Mas como é que funciona na prática? Eu vou te apresentar um exemplo aqui, bem simples, tá? Então vamos imaginar que você que está me ouvindo ou me assistindo, você está na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Aliás, você está na cidade de São Paulo, capital, e você quer ir para a cidade do Rio de Janeiro. É isso que você quer. Você está na cidade de São Paulo, capital, e você quer ir para o Rio de Janeiro, tá? E aí, eu coloquei aqui, está aparecendo aí uma imagem, um print, né, que eu fiz do Google Maps. A gente tem dois elementos fundamentais da estratégia, tanto de empresa quanto de universidade corporativa, que é um ponto de partida, nesse caso São Paulo, e outro ponto de partida, que é onde a gente quer chegar, que é a cidade, né, do Rio de Janeiro. E por sinal, estou gravando esse vídeo na sexta-feira, véspera de carnaval. Então imagine que você, Alessandro, eu quero passar o carnaval do Rio de Janeiro, acho que é muito legal lá, é praia, tem boas festas, sempre tive o sonho de frequentar a cidade do Rio de Janeiro nessa época, quero muito ir para lá. Então tá aqui, você tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte: a gente tem opções de chegar no nosso objetivo, nesse caso, passar o carnaval no Rio de Janeiro. E aqui, o que o Google Maps nos oferta, ele oferta, olha, o tempo de viagem, se você for de carro, vai dar mais ou menos aí 6 horas e 20 minutos. O tempo de viagem, se você for de moto, mais ou menos 7 horas e meia, 7 horas e 20 minutos. Se você for de ônibus, dá 5 horas e tanto. Se você for caminhando, dá 4 dias. Se você for de bicicleta, você vai levar um dia inteiro. E tem, obviamente, avião, que nesse caso ele não menciona o tempo aqui, mas vai ser aqui 40, 50 minutos de voo, tá? Então, o que eu quero exemplificar com esse raciocínio aqui? O ponto de onde você está, São Paulo, para o seu objetivo, Rio de Janeiro, eles não mudam. O que vai mudar e o que está no seu campo de decisão é como você vai sair de São Paulo e chegar no Rio de Janeiro. E o como vai ser decidido pelos recursos que você tem disponível nesse momento, por aquilo que você consegue fazer. Então, se você tem um carro e você quer ir de carro, você pega o carro e vai. Você sabe que vai demorar mais ou menos 6 horas e meia. Pô, Alessandro, eu tenho moto. Então, você sabe que você vai demorar em umas 7 horas e meia. Mas eu tenho moto, mas quero alugar um carro. Então, sabe, o como vai variar muito, tá? Então, o ponto é que onde a gente está para onde a gente quer, chegar no Rio de Janeiro é o nosso objetivo estratégico. O como a gente vai se movimentar do ponto A para o ponto B são as nossas ações táticas que vão fazer com que a gente saia de São Paulo hoje e chegue para passar o carnaval no Rio de Janeiro. E cada um dos comos tem benefícios, ganhos e perdas. Talvez avião custe mais caro do que ir de carro. Talvez ir de bicicleta seja mais saudável, mas não sei se eu aguento até lá, porque eu não estou em forma física. Caminhando, não sei se é a melhor alternativa. Ou seja, a gente começa a tomar melhores decisões. Então, esse é o raciocínio quando a gente fala de impacto estratégico da universidade corporativa. Você tem onde a empresa está, onde ela quer chegar, e o como é como a gente executa as ações de capacitação, conectando com o nosso tema aí da universidade corporativa, tá bem? Legal. Alessandro, quais são os desafios de se implementar uma universidade corporativa? Eu identifiquei pelo menos 3, tá? A gente precisa entender que no momento histórico em que nós estamos, ele é conhecido como cenário pós-industrial, ou seja, depois das indústrias clássicas, tá? E aí a gente entra, ou estamos já na chamada economia do conhecimento, que é aquele conhecimento que gera valor. O conhecimento é tão importante quanto o processo produtivo. O processo pelo processo, ele é muito bom. O processo associado com um nível de conhecimento maior, ele tende a ser otimizado, tende a ser mais inovador, tende a ser mais eficiente e lucrativo, tá? Para a gente entender. Mas quais são os desafios da universidade corporativa e onde que ela nos ajuda? O primeiro deles é a escassez de talentos. Tá? Na economia do conhecimento eu tenho visto muito, tenho tido contato com muitas empresas e muitos empresários. Todo mundo tem falado que não encontram pessoas para trabalhar, não encontram pessoas para ocupar as vagas nas suas empresas. Ou seja, há uma escassez de talentos no Brasil, apesar da gente ter uma grande população desempregada.
Então, ou seja, a população que está desempregada, a população que está buscando trabalho, talvez ela não tenha o nível de capacitação, o nível de conhecimento necessário para ocupar essas posições nas organizações e serem consideradas um talento. É aí que entra a universidade corporativa para reduzir essa lacuna. A gente tem também mudanças demográficas, assim, que é basicamente o envelhecimento de uma população que hoje está no seu pico de produtividade e daqui 5, 10, 15 anos já vai estar num campo mais voltado para aposentadoria, se tudo correr bem, né? E uma nova geração chamada geração Y que tem outras expectativas e outro significado para o que o trabalho representa na minha vida. Então isso tudo torna mais complexo transformar pessoas em talentos dentro da organização. E por fim, a gente tem o avanço tecnológico, ultimamente o grande avanço é a inteligência artificial, que gera uma necessidade de evoluir as habilidades, de qualificar as pessoas ou requalificar as pessoas. E essa evolução, essa modificação das habilidades, ela acontece com uma velocidade maior. Tá? Se a gente voltar a estudar rapidamente, lembrando, né, as revoluções industriais da primeira para a segunda demorou 100 anos. Tá? Da segunda para a terceira, mais ou menos aí 50 anos. Tá? Da terceira para a quarta, 25 anos. Então, olha só, o tempo das revoluções ele vai diminuindo à medida que os avanços tecnológicos vão acontecendo. Então, é daí a necessidade de a gente ter habilidades em evolução. Então, esses são os desafios, tá bem? E agora, vamos entender quais são os blocos para a gente montar uma universidade corporativa. Chegamos no ponto central que a gente poderia pular direto aqui, tá? Mas talvez você não tivesse toda a profundidade teórica, o raciocínio desenvolvido para você entender o que, como e porquê. Tá? Agora a gente vai entrar nos ok's e nos comos. Tá? E quando eu falo de blocos, eu quero que você imagine que a universidade corporativa, que é aí da sua empresa, o que você quiser implementar, ela funciona como blocos de Lego. Tá? Você está pegando Lego e vai montar. Você pode montar o que você quiser com os blocos de Lego que você tem. Então esse é o princípio que a gente vai utilizar aqui. E a gente vai utilizar também uma referência do Boston Consulting Group, que também está baseado em outros estudos científicos, mas basicamente esse relatório ele consolida muitos dos estudos científicos. Então a gente vai utilizar esse mesmo framework, que por sinal é o framework que eu utilizo nos meus projetos de consultoria, em que eu sou contratado para estruturar universidades corporativas. Então, se você tiver interesse em estruturar isso na sua empresa, vale muito a pena você clicar nos links aqui embaixo e entrar em contato com a gente. Ou ainda, você pode estar interessado, digamos que você já tenha uma universidade corporativa estruturada aí na sua empresa e você precisa de alguém para fornecer capacitação, treinamentos, materiais de desenvolvimento ou mesmo programas completos de desenvolvimento. Nós aqui na RH Academy também ofertamos isso e vale muito a pena você entrar em contato conosco. Então, feita a propaganda, vamos lá para os blocos. O primeiro bloco, que é a gente vai começar a construir, entre aspas, a estrutura conceitual da nossa universidade corporativa, do teto. Então, o primeiro bloco são as ambições e os objetivos. Então, basicamente, aqui o que a gente precisa fazer é estabelecer uma visão clara e quais são os objetivos que são possíveis de serem mensurados. Esse aqui é o primeiro passo para garantir alinhamento estratégico da organização. Então, eu sempre falo nos treinamentos e nos projetos de consultoria que eu prefiro, entre aspas, matar uma ideia no papel do que a gente ir lá investir um monte de energia, um monte de dinheiro, um monte de tempo e depois se dar conta de que não funcionou. Tá? Então eu prefiro matar a ideia no papel. Então daí a importância das ambições e dos objetivos. Tá? Por que isso é importante? Quando a gente tem ambições e objetivos bem definidos, eles vão orientar muito bem as nossas atividades de aprendizado. Vamos voltar, por exemplo, de sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro. Se você sai de São Paulo, mas não sabe para onde é que vai, você vai para qualquer lugar. Tá? Você pode demorar 5 horas para chegar ou pode demorar 5 dias para chegar. Não é inteligente. Tá? Então vale a pena investir um bom tempo aqui para definir ambições e objetivos da universidade corporativa conectados com a empresa. Depois disso, a gente vai precisar chegar num campo aí de definir, descrever o escopo das atividades, ou seja, o que a gente vai fazer. Então, quando a gente fala de escopo de atividades, são a gama, ou seja, o que e quais serão os programas de aprendizado, quais serão os cursos, quais serão as iniciativas que a sua universidade corporativa vai fornecer para o público interno ou para o público externo. A gente já vai ver isso, tá? Então, a sua universidade corporativa, ela pode começar com um programa de desenvolvimento de líderes. É assim, a engrenagem inicial do negócio. Ótimo, tá? Então, veja só, a gente já definiu o escopo,
e as atividades. É um programa para desenvolver líderes. Ponto, tá lindo, tá? É o primeiro passo para uma universidade corporativa. Então, por que isso é importante? Um escopo bem definido, ele vai te ajudar a focar nas áreas que trazem o maior retorno sobre o seu investimento nesse momento. E ele te ajuda a identificar tanto quais são os funcionários ou qual é o público-alvo, que é o mais recomendado, e qual é a melhor forma, né, de utilizar os recursos disponíveis para a organização. E isso, como consequência, se reverte em bons resultados para a organização. Então, a gente fez isso, esse é o passo número 2. Agora, a gente vai para o passo número 3, que tem 2 divisões. Aqui, a gente vai precisar entender público-alvo, ou seja, quem vai ser o público-alvo do meu escopo de atividades. E aí a gente pode ter como público-alvo executivos sêniores, presidente, CEO, vice-presidente, diretores, exemplos de executivos sêniores. A gente pode ter talentos ou também trainees, que são aquelas pessoas que circulam em várias áreas. O programa de trainee faz parte de um racional de universidade corporativa. A gente pode ter também gestores, líderes, que é um outro tipo de público-alvo, os colaboradores de uma maneira geral, ou mesmo pessoas externas. Tá? Então, se você pesquisar aí, a gente tem grandes empresas no Brasil, a que me vem em mente agora, eu vi que tinha o Santander, tinha um programa em que ele dava bolsas para professores universitários aprenderem a utilizar metodologias ativas. Então, veja só, esse programa ele está direcionado para o público externo do Santander, em que nesse raciocínio o Santander ajudava a causar um impacto social positivo através da sua universidade corporativa. Então, olha só, público externo, tudo bem definido, tá? Escopo das atividades e talvez não, certamente tem uma conexão com as ambições e os objetivos da universidade corporativa e do banco de uma forma geral. Então, esse é o exemplo assim, que me vem na mente agora, tá? Então, identificamos o público externo, a gente vai, a partir disso, construir o conteúdo e qual é o currículo desses cursos. Tá? Então, a gente vai precisar incluir ou decidir se vai ser focado em estratégia ou valores e em que nível de profundidade essas estratégias e esses valores serão abordados, se a gente vai precisar capacitar muito focado em liderança, se a gente vai precisar não tanto em liderança, mas competências comportamentais de uma forma geral, se a gente vai precisar capacitar em competências técnicas e funcionais, ou seja, o que eu preciso saber para funcionar dentro da empresa, ou se eu preciso capacitar em habilidades básicas, assim, é fazer atividade no seu nível mais básico e inicial. Então, todas essas decisões nós tomamos no campinho número 3, no item número 3. Depois disso, a gente vai para o item número 4, onde a gente precisa decidir que modelo de entrega vai ser utilizado. E quando a gente fala de modelo de entrega, a gente não vai incluir apenas ferramentas virtuais. É aqui que entra o ponto de, eu tenho uma universidade corporativa. O que é? Já me aconteceu, né? Me fala mais. Não, é uma plataforma de cursos online. Plataforma de curso online não é a universidade corporativa, porque o modelo de entrega que pressupõe uma plataforma de cursos online é apenas o online. E uma universidade corporativa tem vários modelos de entrega do conteúdo, da capacitação, do aperfeiçoamento para vários públicos diferentes. Então, dentro desses modelos de entrega, eu posso ter experiência. Posso fazer uma atividade vivencial. Posso fazer com que, vivencial que eu digo assim, aqueles TEAL, né, treinamento ao ar livre, o pessoal vai lá, faz rafting, constrói jangada, todo mundo junto, isso aí funciona, é uma experiência bacana. Só que eu posso ter também um programa em que um executivo das finanças vai vivenciar, vai ter a experiência próxima de gerenciar uma fábrica lá, um setor. Então, veja só, estou proporcionando uma experiência. Tá? Então, normalmente o que eu vejo às vezes é uma limitação em alguns entendimentos, em alguns conceitos. Então, experiência é um modelo de entrega. Por isso que eu digo, universidade corporativa não tem nada a ver com plataforma de cursos online. Eu posso ter um modelo de entrega que ele está baseado em instrutores internos, ou seja, são os líderes da minha empresa, os gestores da minha empresa, os experts da minha empresa que vão atuar como instrutores internos, como facilitadores internos de aprendizagem. E aqui mais um parênteses. Se você busca capacitar facilitadores internos de aprendizagem, aqui na RH Academy a gente tem uma formação chamada Train the Trainer, que é focada em transformar especialistas em facilitadores de aprendizagem. Então aqui faz sentido também você olhar e conhecer um pouco mais desse produto. Ou ainda a gente pode ter o modelo de entrega chamado e-learning. Aí sim a gente está falando de uma plataforma de cursos online.
Tá? Então veja só, a plataforma de curso online é apenas um dos possíveis modelos de entrega do conteúdo e do currículo para o público-alvo. Tá? Qual que é a importância de ter isso muito claro, muito entendido aí? Tá? Porque aí você vai ter um ambiente de aprendizado otimizado. Isso vai facilitar a experiência de aprendizado das pessoas, facilita a retenção por parte dos participantes, facilita a aplicação desse conteúdo na prática, melhora os resultados da sua universidade corporativa. Isso fica mais fácil, fica mais eficaz, fica mais agradável, melhora tudo. Tá? Então, esse aqui é um ponto central, tá? De qual será o modelo de entrega dos seus conteúdos e do seu currículo, tá bom? Feito isso, a gente vai para o passo número 5. E o passo número 5 se divide em outros 2 pilares. O primeiro é a governança, ou seja, quando a gente fala de governança, a gente está falando de uma estrutura corporativa apropriada e que tenha, claro, políticas, procedimentos, como essa estrutura vai se relacionar. Na grande maioria das vezes, né, uma universidade corporativa ela é uma estrutura independente da organização como um todo. Tá? Então, se a gente for pensar a Universidade do Hambúrguer, ela não está subordinada a uma franqueadora do McDonald's. Não, ela está olhando tudo o que acontece no mundo em termos de como que a gente torna esse processo, essa capacitação das pessoas melhor no mundo todo. Então, ela age independente. A única subordinação que ela tem é talvez a presidência global da empresa, né? Porque ela deriva dessa estratégia aí. Então, isso é uma estrutura de governança. Ela tem um local dedicado dentro do RH. Então, a gente tem uma pessoa dedicada, analistas ou business partner dedicados para trabalhar com a universidade corporativa dentro da área de RH. E tem um outro conceito que eu trago aqui chamado rede interna, ou seja, o RH não vai fazer chover sozinho, tá? Não vai fazer capacitar as pessoas sozinho. Então, essa rede interna é contar com a rede interna de especialistas, com a rede interna de recursos disponíveis pela empresa, com a rede interna de apoio dos gestores, da presidência, da gestão, do CEO principalmente. Tá? Então, essa rede interna faz parte do pilar governança de uma universidade corporativa. Assim, estou sendo super resumido, porque esse assunto a gente pode aprofundar muito mais ainda. Tá? E em termos de estrutura, nós temos pelo menos 3 possibilidades de como estruturar uma universidade corporativa. A primeira possibilidade é aquela estrutura 100% centralizada. A grande maioria das vezes está numa matriz ou numa central. É muito comum em cooperativas ter a cooperativa central. E essa estrutura centralizada diz, as coisas vão acontecer desse jeito, é dessa forma, então a gente vai delegar, né, vocês precisam cumprir o que foi decidido a nível central. Tá? Então é uma forma de fazer isso. Nós podemos ter também hubs regionais. Hubs, vamos imaginar assim, várias conexões em uma região. Por exemplo, você trabalha numa empresa que tem uma abrangência nacional. Se você tratar as pessoas, o negócio, do mesmo jeito que você trata em regiões diferentes, por exemplo, eu tenho uma unidade lá no norte do estado, né, acho que é Amazonas, vamos imaginar assim, e tem outra lá no Rio Grande do Sul, que o Brasil, pelo tamanho que é muito distante. Se a gente aplica a mesma régua para todo mundo, eu vou ter ineficiências nos 2 pontos. Talvez eu não vou ser efetivo lá em Manaus e nem vou ser efetivo lá no Rio Grande do Sul. Então, hubs regionais facilitam esse ajuste ao nível de atuação e ao mercado regional onde essa empresa está atuando. Possivelmente o McDonald's tem uma atuação assim, porque se eles capacitarem as pessoas aqui no Brasil, como capacitam na Austrália, como capacitam em Singapura, vai dar problema. Tá? Então, esses hubs regionais servem para fazer esse ajuste fino para as características regionais e para que o treinamento, né, a capacitação e a estratégia da universidade corporativa funcione da melhor maneira possível. Ou a gente pode ter também uma estrutura totalmente descentralizada. Então, assim, eu tenho 100 unidades da minha empresa espalhadas pelo Brasil, cada uma faz as coisas do jeito que quiser e do jeito que achar melhor. A única coisa é que precisa me apresentar alguns resultados e precisa acompanhar, né, e responder por alguns indicadores. É uma possibilidade também, tá? Então, essas aqui são 3 possibilidades iniciais, tá bem? E aí, por fim, tá? Estamos só na etapa de estruturação, isso aqui nem começou a rodar ainda aí na empresa. Mas, por fim, nós temos o que a gente chama aqui de branding e parcerias, ou seja, é preciso criar e consolidar uma marca interna dessa universidade corporativa, com um nome que faça sentido, e aí a gente vai precisar desses parceiros estratégicos-chave. Alessandro, o que é isso? Aí sim a gente vai precisar
ter parcerias com empresas de consultoria e educação corporativa, como a RH Academy. Você pode ter parcerias com fornecedores para que eles tragam instrutores para capacitar os seus colaboradores. Você pode e deve ter parcerias com instituições de ensino, faculdades ou universidades, instituições de pesquisa, se possível, e eventualmente até alguma parceria governamental, se possível. Tá? Na grande maioria das vezes acaba não sendo muito viável, né? Então essas parcerias-chave aí, elas expandem a penetração, a atuação da universidade corporativa para outros itens. Então a gente começa a desenvolver parceria, começa a entregar, né, a contribuir e também receber contribuições. E por fim, tem a terceirização, que é quando assim, eu trago uma pessoa que é especialista, mais especialista do que eu, para tocar algumas atividades, algumas ações internas aqui da minha universidade corporativa. De novo, consultorias, empresas focadas em capacitação, em treinamento, né, são terceirizados. Digamos que você tem um programa de desenvolvimento de líderes e você me diz o seguinte: Alessandro, eu preciso de uma pessoa aqui, preciso que você monte um projeto de desenvolvimento de líderes para mim. Então, o que vai ser, o que possivelmente vai acontecer? Eu vou entender quais são os seus objetivos, qual é o escopo da atividade, qual é o público-alvo, que tipo de modelo de entrega que você quer, que estrutura tem ou que não tem, para daí chegar numa proposta de currículo, vamos chamar assim, para entregar. Então, veja, isso acontece por meio da terceirização. Tá? Então, quando a gente fala desse universo todo aí, todas essas coisas conectadas e bem executadas vão fazer com que a sua universidade corporativa contribua para as ambições e os objetivos da sua empresa, tá bem? Então era isso para esse conteúdo aqui no RH Academy dessa vez. Espero realmente que você tenha gostado muito desse conteúdo e espero te ver em outros lugares aí comentando e consumindo conteúdo do RH Academy por outros lugares também. E também quero te convidar para acessar o rhacademy.com.br, conhecer os programas de treinamento, as consultorias, os programas de desenvolvimento e conhecer a educação corporativa e a educação online da RH no próximo conteúdo. Até mais, tchau!